Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção da prova de ciências que vocês realizaram no positivo 1, tá bom? Que equivale ao segundo bimestre de 2020. Então, professora Tereza, quinto ano, e nós vamos iniciar agora a nossa correção. As questões a seguir, que serão corrigidas, fazem parte de um banco de questões, onde as questões foram utilizadas em 3 avaliações, uma aplicada para a turma da manhã, uma aplicada para a turma da tarde e uma aplicada para ambas as turmas no turno da noite. A que foi aplicada para a turma da tarde e manhã são a mesma prova, tá? É a mesma prova. A prova diferente é a prova noturna, tudo bem? Então, eu farei a correção no próprio positivo on, levando em consideração já a sequência de questões que vocês tiveram que realizar. Portanto, podem haver e vai haver repetência, tá bom? De questões. As questões estão repetidas, algumas questões foram utilizadas nas duas provas, tá bom? Para que vocês possam acompanhar melhor, eu vou deixar aqui para vocês na tela a primeira prova, tá? A marcação. Essa segunda chamada aqui, eu inverti as provas, então pode ser que você tenha feito essa mesmo que eu vou corrigir ou tenha feito essa do noturno, certo? Então, a gente vai começar a nossa correção por aqui, tá bom? Aqui já na página do positivo, a gente vai começar a fazer a leitura das questões, tá bom? Essa é a primeira questão que aparece em uma das provas. Leia o texto abaixo e depois responda a questão. Plantações afogadas. De toda a água usada no mundo, cerca de 70% vai para a agricultura, 22% fica nas indústrias e só 8% segue para o consumo humano. Nas plantações, mais de 60% do líquido utilizado na irrigação é desperdiçado em vazamentos, na evaporação ou na infiltração no subsolo. Com técnicas mais eficientes, a perda poderia ser reduzida em até 70%. Aqui nós temos a imagem, tá, de plantas sendo irrigadas, tudo bem? Qual setor da economia utiliza a maior parte da água consumida no mundo? Como nós vimos citados no texto, nós vimos que quem consome maior quantidade de água, aqui ó, 70% na agricultura, tá bom? Portanto, dentre as opções mineração, agricultura, pecuária, indústria e abastecimento urbano, a questão certa a ser marcada é a agricultura, letra B. A próxima questão, a questão número 2 dessa prova, leia o texto abaixo. Nós temos aqui uma foto, tá, do rio Tietê. Como o rio Tietê ficou poluído? O estrago no rio mais importante do estado de São Paulo, com 1.150 quilômetros de extensão, começou na década de 1920. Com as obras para tornar as margens retas na capital para construir pistas, as pessoas pararam de frequentar o rio e ele foi virando um depósito de lixo, diz Malu Ribeiro, coordenadora da Rede das Águas da Fundação SOS Mata Atlântica. Desde então, esgoto, resíduos industriais e todo tipo de porcaria contribuíram para tornar o Tietê um dos rios mais nojentos do mundo. Ainda bem que o rio é um morto-vivo, depois de apodrecer, renasce à medida que se afasta da capital. O trecho trata da poluição do Tietê, do rio Tietê, poluído principalmente pelo despejo de esgotos domésticos. Quais problemas podem acontecer devido à poluição da água dos rios? Aqui dentro das alternativas nós temos letra A, desequilíbrio ecológico, letra B, desperdício de água por vazamentos na infraestrutura de captação e distribuição de água, letra C, diminuição do volume total de água do rio e letra D, problemas de saúde trazidos por contaminantes e agentes causadores de doença, como bactérias e protozoários. Com a poluição do rio Tietê, gente, nós temos o quê? Um desequilíbrio ecológico, onde seres vivos que vivem nesse rio são prejudicados pela poluição e pelos dejetos, né? Inclusive de coisas químicas, tá? E também problemas de saúde que são trazidos por contaminantes, né? Por objetos contaminados que possuem bactérias e protozoários que fazem mal à saúde. Portanto, as questões a serem marcadas seriam a questão letra A e a letra D. Agora, na questão número 3, leia este texto. Aí nós temos também a imagem do rio Tietê novamente em São Paulo, completamente cheio de lixo, tá bom? Como é possível recuperar um rio poluído? Bastam 3 ações: coletar, afastar e tratar os esgotos
antes de lançá-los no rio. A receita é simples, mas a maioria dos países não consegue aplicá-la. Um relatório da Comissão Mundial de Águas, entidade internacional ligada à ONU, aponta que entre os 500 maiores rios do mundo, mais da metade enfrenta sérios problemas de poluição. No Brasil, o triste exemplo é o Tietê, seguramente um dos rios mais poluídos do planeta. Quando passa pela região metropolitana de São Paulo, ele recebe quase 400 toneladas de esgoto por dia e é considerado morto. Só sobrevivem no seu leito organismos que não precisam de oxigênio, como certos tipos de bactérias e fungos. A principal causa da poluição é o esgoto doméstico. Quase 5 milhões de pessoas ainda têm seus detritos lançados diretamente no rio, afirma o engenheiro Lineu José Bassoi, da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, o CETESB, ligada à Secretaria do Meio Ambiente do Governo de São Paulo. A casa do rio Tietê não é o único em nosso país. Como podemos contribuir para melhorar a qualidade das águas e do saneamento de nossas cidades? Dentre as questões propostas, nós temos: letra A, despejar esgoto diretamente nos rios. Letra B, descartar óleo de cozinha usado diretamente no solo. Letra C, recuperar os rios utilizados na captação da água com ações de despoluição e recuperação da mata ciliar. Letra D, enterrar lixo orgânico diretamente no solo, fora de aterros sanitários. E letra E, cobrar das autoridades fiscalização para combater ligações de esgoto irregulares e aumentar a quantidade de esgoto tratado. Dentre as questões aqui, as maneiras que nós encontramos de contribuição estão na letra C e na letra E. Agora a questão número 4. Leia o texto abaixo e assinale as afirmativas corretas. A água que você toma é a mesma que os dinossauros bebiam. A quantidade de água no mundo permanece praticamente a mesma há muitos milhares de anos. O motivo para isso é aquela velha, e põe velha nisso, história do ciclo da água. A água evapora de lagos, rios, mares e também na transpiração de seres vivos. Esse vapor forma as nuvens que, quando ficam sobrecarregadas, descarregam em forma de chuvas. A água então volta para a superfície terrestre e vai abastecer novamente mares, rios, lagos e também lençóis subterrâneos. 8 coisas que você precisa saber sobre a água, tá? Que é o título do artigo que foi colocado na revista online, tá bom? Da Super Abril, tá? Da editora Abril. Então, vamos lá para as alternativas. A gente tem que assinalar as afirmativas corretas sobre o texto, tá bom? Então, letra A. A água presente nos rios e nos mares evapora quando esquenta ou sofre ação do vento, passando do estado líquido para o gasoso, que é uma afirmativa correta. Letra B. A transpiração libera parte da água utilizada no metabolismo das plantas. Também a gente viu a transpiração das plantas. Então, ela também é uma afirmativa correta. Letra C. A solidificação ocorre quando a água em estado gasoso se acumula nas nuvens e passa para o estado líquido. Não é a solidificação, né, gente? Então, o termo aí está incorreto. E depois, a precipitação é a passagem da água do estado líquido para o sólido na forma de neve ou granizo. Também não está correta, tá bom? Porque a precipitação é quando a água da chuva infiltra no solo e abastece lagos, rios, oceanos e outros corpos d'água. Então, é essa troca, tá? De quando uma certa quantidade de água se acumula nas nuvens, aí chove, aí depois a chuva, né? Essa água da chuva, ela infiltra no solo e abastece as águas do nosso planeta. Tudo bem? Número 5. Qual medida podemos tomar para aumentar a umidade do ar em ambientes urbanos? Letra A, diminuir a vegetação, pois a cobertura vegetal absorve toda a água disponível. A gente vê a palavra diminuir a vegetação, então a gente já vê que é uma questão incorreta, né? Letra B, aumentar a vegetação, pois vapor d'água é liberado no ar pelas plantas durante a transpiração. Exatamente isso, aumentando a vegetação, nós temos uma transpiração maior de um número maior de plantas, tá? Isso traz realmente mais umidade para o ar do local. Letra C, reduzir a vegetação, pois a ausência de cobertura vegetal diminui a capacidade do solo de absorver a água. Então, a palavra reduzir também a gente já descarta.
tá? E letra D, aumentar a vegetação, pois a cobertura vegetal impede a infiltração de água no solo. Está incorreta a parte que diz que a vegetação impede a infiltração de água no solo. Ao contrário, né? Ela ajuda a manter aquela umidade também e a infiltrar de maneira correta, tá? E reter parte da água no solo. Então, a melhor questão aqui que está correta a ser marcada é a letra B. Nós temos aqui a questão número 6, imagens para serem observadas. Então, observe as imagens abaixo e responda às questões. Nós temos aqui cubos de gelo, tá? Nós temos aqui uma chaleira que está soltando vapor e um copo de água. O que essas imagens têm em comum? Letra A. Todas representam substâncias diferentes em diferentes estados físicos. Está incorreta a parte que diz que são substâncias diferentes. Nós temos uma mesma substância, mas que se encontram em estados físicos diferentes, certo? Então, ela está incorreta. Letra B. Todas representam a água no mesmo estado físico. Incorreto. Todas sim representam a água, porém, não no mesmo estado físico. Letra C. Todas representam a água em seus 3 estados físicos, sólido, gasoso e líquido. Essa sim é uma afirmativa correta. Nós temos o gelo, que é o estado sólido, nós temos o vapor, que é o estado gasoso, e a água líquida no corpo, representando o estado líquido, e todas são água. Então, essa é a afirmativa correta. E a letra B e a letra D, todas representam substâncias diferentes no mesmo estado físico. Aqui ela está incorreta 2 vezes, né? A primeira parte da afirmativa, que são substâncias diferentes, nós sabemos que a substância é a mesma, que é a água, e no mesmo estado físico. Nós vimos pelas imagens nitidamente que são 3 estados físicos diferentes, então ela está incorreta nas 2 partes da frase, tá bom? Sendo correta, então, a letra C. Aqui nós temos a questão número 7, tá bom? O oceano é um ambiente aquático onde vivem animais marinhos como peixes, estrelas do mar, algas, entre outros organismos. Um exemplo é a orca, em destaque na imagem abaixo, que possui nadadeiras adaptadas para esse ambiente. O problema da imagem aqui foi um problema relatado por alguns pais, tá bom? Que os alunos não conseguiram visualização da orca, tá? Que é aquela baleia orca, certo? Infelizmente, aqui não teve visualização. Portanto, para que não houvesse prejuízo, tá bom, nas notas, essa questão foi anulada, então todos os alunos receberam a pontuação, tá? Levando em consideração que alguns alunos não conseguiram, como a imagem não está aparecendo hoje aqui para mim, mas ela apareceu no dia da prova, da avaliação, eu conferi as questões e ela aparecia, tá bom? Infelizmente hoje ela também não carregou aqui, então essa questão foi anulada e todos os alunos receberam a pontuação devida pela questão, tá? Dos animais listados a seguir, aqueles que possuem adaptações para viver em um ambiente exclusivamente aquático, significa que eles só podem viver naquele ambiente aquático durante a vida, são, letra A, o sapo e o leão marinho, que não é o caso, eles conseguem viver fora da água também, eles saem da água para viver também, tá bom? O golfinho e o tubarão, esses sim, eles não possuem vida fora da água, eles necessitam do ambiente exclusivamente aquático para sobreviver, então é a questão que nós temos que marcar. Letra C, o jacaré e a tartaruga também são seres que saem para a superfície, tá, para respirar. E letra D, o lagarto e o salmão. Também, o salmão não, mas o lagarto sim, tá? O lagarto ele sai, ele fica mais na terra do que em qualquer ambiente aquático. Somente o salmão, que realmente é exclusivo do ambiente aquático. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa letra B, que é o golfinho e o tubarão. Questão número 8, em qual das opções abaixo encontramos água salobra? Tá? Lembrando que a água salobra é aquela água que ela não é totalmente, né, a água potável doce que nós conhecemos, mas também ela não chega a ser salgada como a água do mar. Ela tem uma salinidade um pouco maior, porque ela é a mistura dessas águas, é onde as águas se encontram, tá bom? Então, nos rios, no mar, nos manguezais ou nos lagos. Portanto, nós encontramos essas águas salobras nos manguezais, que é a nossa alternativa da letra C. A questão número 9, a água não tem gosto, portanto, a água o termo que se dá ao fato da água não ter gosto é que ela é inodora, que ela é incolor ou ela é insípida.
Nós aprendemos que os termos aqui, inodoro, é aquela que não tem nenhum tipo de cheiro, certo? Incolor, que não possui nenhum tipo de coloração. Insípida, justamente, é aquela que não possui gosto. Então, a questão certa a ser marcada é a questão da letra C. Os aquíferos são reservas de água muito importantes. No Brasil existem 2 aquíferos principais. Quais são eles? Nós temos aqui nas alternativas Aquífero Grande Guarani, Aquífero Guarani, Aquífero Grande Amazônia e Aquífero Amazônico. Tá? Nós temos que ficar atentos ao tipo do nome aqui, como ele está escrito. E vemos que corretas são a letra B, que é o Aquífero Guarani, e também o Aquífero Grande Amazônia, que é considerado o maior do mundo, tá bom? Que está na letra C. Agora a questão número 11, quando dizemos que a água não deve ter nenhum cheiro para que seja considerada saudável ao uso, é o mesmo que de dizer que essa água deve ser insalubre, inodora, insípida ou incolor. Novamente os termos que nós estudamos, então a questão certa a ser marcada é a inodora, que é o termo que nós utilizamos para as coisas que não tem nenhum cheiro, tá bom? Então, a água saudável é aquela água que não tem cheiro, portanto, a água inodora, letra B. Agora, a questão número 12, tá? Qual a sequência de palavras abaixo que completa as frases sobre onde podemos encontrar água nos diferentes estados físicos da natureza? Número 1, no estado líquido, a água no ambiente forma... Então, gente, no estado líquido, como nós encontramos no ambiente, né, a água no estado líquido? Em forma de quê? De chuvas, certo? Número 2, no estado sólido, a água no ambiente forma o quê? Gelo, né? No estado sólido, né? O gelo é o que nós encontramos no ambiente, tá? A água no nosso ambiente. E número 3, no estado gasoso, a água no ambiente forma vapor. Portanto, entre as alternativas, nós temos a letra A com chuvas, vapor e gelo. Letra B, vapor, gelo e chuvas. Letra C, chuvas, gelo e vapor. Então, a correta a ser marcada é a letra C, chuvas, através, né, do acúmulo de água nas nuvens. Gelo, que cai normalmente através da neve. E o vapor, que é a umidade do ar. Letra C. Agora, a correção da questão número 13, tá? Sobre os estados físicos da água, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Letra A, evaporação é o nome dado ao processo onde a água passa do estado líquido para o estado gasoso, né? Para o gasoso. Letra A é uma afirmativa verdadeira. Letra B, o processo da água que passa do estado líquido para o sólido é chamado de condensação. No caso aqui da condensação, é quando a água, tá? Ela estando no estado gasoso, ela pode passar para o estado líquido, tá bom? Quando ela é levada para, né, na atmosfera, nas partes mais frias, então do estado gasoso, ela passa para o estado líquido, formando as chuvas. Por isso é falso. Letra C, na fusão, a água passa do estado sólido para o líquido. Está correto, tá bom? Na fusão, por exemplo, a neve ela pode derreter passando do estado sólido para o líquido, né? Um exemplo mais fácil para a gente poder entender, quando ela é exposta a temperaturas maiores, portanto é verdadeiro. Letra D, a roupa que colocamos no varal seca porque a água contida nela se solidifica. É uma afirmativa incorreta, ela é falsa, justamente o que acontece é a evaporação daquela água, tá? E letra E, a água evapora quando é aquecida e elevada a altas temperaturas. Também é uma afirmativa correta, que a água, quando exposta a altas temperaturas, ela vira vapor. E a última questão dessa prova é: complete a frase com a palavra que falta. A água passa do estado sólido para o líquido. Na fusão, letra C, a água passa do estado sólido para o líquido, justamente quando há essa elevação da temperatura, tá? A água, quando exposta a temperaturas maiores, passa, né, do estado sólido para o líquido. Então, essa é a primeira prova. A segunda prova vai ser serão corrigidas as questões que não foram citadas nesta prova aqui, tá? Então, eu vou selecionar as questões
que não se repetem, para que vocês possam fazer a correção. Agora, as questões que serão corrigidas, né, serão a da segunda prova, que foi da prova noturna, tá? Então, novamente, repetindo, eu vou pular as questões que estão repetidas, eu só vou mostrá-las para vocês na sequência, mas elas não serão corrigidas novamente, tá? Aqui nós já temos a primeira questão dessa outra prova, que é uma questão sobre o rio Tietê, que nós já corrigimos, tá? A pergunta relacionada é a mesma, tá bom? Portanto, nós iremos para a próxima pergunta, para ver se ela é a mesma da outra prova. A segunda questão também é uma questão que se repete, tá? Sobre a água que você toma é a mesma que os dinossauros bebiam. Então, também será uma que nós não vamos corrigir novamente, ela já foi corrigida no começo do vídeo, tá? Só para mostrar a sequência para vocês, tá bom? A questão número 2. Nós temos aqui agora a questão número 3, Leia o texto abaixo, essa questão número 3, ela não se repete na outra prova, portanto, nós vamos fazer do começo, tá bom? A leitura desde o começo da questão. Leia o texto abaixo. As matas ciliares são formações vegetais localizadas ao redor dos cursos d'água, como na beira de rios, represas e lagos. Elas recebem esse nome porque são muito importantes para a proteção de rios e lagos, assim como os nossos cílios protegem os nossos olhos. As matas ciliares possuem diversas funções, sendo a principal delas proteger o ambiente aquático da erosão do solo. Elas impedem que o solo das margens caia na água e cause o assoreamento. Tanto, né, a erosão quanto o assoreamento foram termos que nós aprendemos, né, no percurso de ciências, tá? Que ocorrem, justamente são problemas ambientais que ocorrem muitas vezes por problemas, né, associado a problemas de urbanização. No caso aqui nós vimos também que a própria natureza se encarrega de resolver este problema e a importância das matas ciliares para isso, tá? Sobre a conservação dos cursos de água, assinale a afirmativa correta. Letra A, o solo tende a absorver mais água em um local sem cobertura vegetal. Então, se não houver essa cobertura vegetal, ele tende a absorver mais água. Letra B, a mata ciliar facilita a chegada de poluentes aos cursos de água. Ou letra C, assoreamento é o acúmulo de sedimentos no fundo de cursos de água causados pela erosão. É justamente o problema que nós aprendemos sobre, né? Que ele acontece tanto de forma natural, né, como no exemplo do texto, como de forma causada pelo homem, tá? Com as construções em áreas irregulares. Portanto, a nossa questão correta é a questão da letra C. Essa questão número 4, ela também está repetida, tá? Com a medida que podemos tomar para aumentar a umidade do ar em ambientes urbanos, nós vimos que aumentando a vegetação para que haja mais o vapor de água através da transpiração das plantas. A questão número 5 também foi uma questão utilizada na outra prova, tá? Então, falando sobre a questão dos animais, né, dos seres aquáticos que precisam viver exclusivamente dentro da água. E nós vimos que nas opções aqui seriam o golfinho e o tubarão. Como eu disse anteriormente, esta questão foi anulada porque alguns pais relataram que alguns alunos não conseguiram fazer a visualização da imagem, que é a imagem de uma orca, tá? Só que, claro, a imagem em si não prejudica a questão, mas para ser justa e não causar nenhum tipo, né, de confusão na questão para que ela fosse realizada, essa questão foi anulada. Então, todos os alunos que tinham essa questão nas provas, tá? No caso das duas provas, receberam a pontuação devida, tá bom? Na número 6, nós temos uma que não estava na prova anterior. Então, nós vamos ler a questão a partir do início. Marque a alternativa em que as palavras completam a frase a seguir sobre a água em nosso planeta. A água disponível em nosso planeta pode ser encontrada em rios, nas chuvas, embaixo do solo e em reservatórios naturais que chamamos de... Então, nós deveríamos completar com as palavras corretas. A água doce, tá, gente? Que é a água disponível em nosso planeta, que é encontrada através de quê? Rios, chuvas embaixo do solo. E essa água, tá? São os reservatórios naturais que nós temos
no planeta, nós damos o nome de aquíferos, que são os nossos grandes reservatórios. Então, a alternativa que contém as palavras corretas é a alternativa letra D, doce e aquífero. A número 7 também estava na prova anterior. Em qual das opções abaixo encontramos água salobra? E nós vimos que encontramos água salobra nos manguezais, na letra C. Também essa, tá? Há uma repetição grande, porque o assunto realmente é um assunto que não deve ser dispensado nas provas, tá bom? Então, água que não tem gosto, portanto, a água ela é insípida. Nós também vimos na prova anterior. Os aquíferos são reservas de água muito importantes. No Brasil existem 2 aquíferos principais, que são o aquífero Guarani e o aquífero Grande Amazônia, que também estavam na prova anterior. Quando dizemos que a água não deve ter nenhum cheiro para que seja considerada saudável ao uso, é o mesmo dizer que essa água deve ser insalubre, inodora, insípida ou incolor. A questão certa é inodora. Inodora é o termo que nós utilizamos para as coisas que não possuem cheiro. A questão 10, tá? Na questão 11, nós também tivemos essa questão anteriormente. Qual a sequência de palavras abaixo que completa as frases sobre onde podemos encontrar água nos diferentes estados físicos da natureza? No estado líquido, a água no ambiente forma chuvas, tá? Através do acúmulo de água nas nuvens. Número 2, no estado sólido, a água no ambiente forma gelo, tá? Através da neve. E 3, no estado gasoso, a água no ambiente forma vapor através da umidade do ar. Essa aqui é a questão número 12, ela também se encontra na primeira prova, tá? Então, sobre os estados físicos da água, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Então, nós temos sobre a evaporação, que é o nome dado ao processo onde a água passa do estado líquido para o gasoso, que é verdadeira. Letra B, o processo da água que passa do estado líquido para o sólido é chamado de condensação, é falso, tá bom? Letra C, na fusão, a água passa do estado sólido para o líquido, é uma afirmativa verdadeira. Letra D, a roupa que colocamos no varal seca porque a água contida nela se solidifica, é uma afirmativa falsa. E letra E, a água evapora quando é aquecida e elevada a altas temperaturas, então ela é uma afirmativa verdadeira, tá bom? A número 13, nós não tínhamos ela na primeira prova, portanto, nós vamos, fazer a leitura calmamente da questão. Sobre a vegetação e a qualidade da água, marque as alternativas corretas. Letra A, a água é liberada pelas plantas na transpiração, o que não contribui para a umidade do ar. Este não aqui é que modifica completamente a frase, né? Pelo contrário, ela que contribui, a liberação através da transpiração das plantas, que contribui para a umidade do ar. Então, este não torna esta questão incorreta. Letra B, as matas ciliares contribuem para a manutenção da qualidade da quantidade de água nos rios. Sim, está correta. Como nós vimos, a importância das matas ciliares, que formam como uma espécie de barreira protetora destas águas, Tanto que uma das questões faz um comparativo com os nossos cílios, Ela protege para que a água não leve sedimentos para dentro dos rios, provocando o assoreamento destes rios, certo? Então, a afirmativa correta. Letra C. As plantas liberam parte da água que absorvem através da transpiração. Também é uma afirmativa correta. E letra D. Como o solo das florestas tem a proteção das raízes das plantas, a água é absorvida em quantidades uniformes. Sim, justamente as raízes das plantas, elas contribuem para que a retenção do líquido seja feita de uma forma mais regular, tal que seria descontrolado se não houvesse aquela vegetação. Então, portanto, as 3 questões certas são a letra B, letra C e letra D. A questão número 14 também ela não estava na prova anterior. Então, leia o trecho abaixo e responda à questão. Assoreamento dificulta a navegação no Rio São Francisco. O assoreamento do Rio São Francisco está atrapalhando a navegação. Em alguns pontos, os bancos de areia são facilmente encontrados
em especial na divisa entre a cidade de Petrolina, no sertão pernambucano, e Juazeiro, na Bahia. Atualmente, até os condutores das barquinhas estão com medo de navegar com o rio tão seco. De acordo com a Marinha do Brasil, a navegação no rio não foi proibida do ponto de vista da segurança, mas deve ser feita com muita cautela. É o que explica o capitão-tenente Cláudio Luiz da Conceição. Abaixo da barragem de Sobradinho existem alguns trechos críticos e a gente recomenda que aqueles que navegam principalmente com embarcações de grande porte dobrem a atenção, alerta. Então, isso aqui foi um artigo retirado do G1, tá, da Globo.com. Os motivos a seguir listam as causas do processo de assoreamento do Rio São Francisco, exceto, vocês vão marcar a alternativa incorreta, tá? Então, nós temos aqui, ó, desmatamento, na letra A. B, nós temos desmatamento, plantio de árvores e retiradas da mata ciliar. Essa parte aqui vocês podem desconsiderar, tá? Essa parte aqui, ó, ela seria uma prévia dessa aqui, só que ela acabou se repetindo, tá? Então, vocês vão levar em consideração apenas essa aqui. Letra A, nós temos erosão do solo. Letra B, desmatamento. Letra C, plantio de árvores. E letra D, retirada da mata ciliar. Obviamente, né, o que contribui, ó, as causas do processo de assoreamento, a gente está pedindo o exceto. Então, exceto o plantio de árvores, que é o contrário. Justamente, o plantio de árvores, se tivesse ocorrido, poderia resolver muito dos problemas do assoreamento do Rio São Francisco, evitando que sedimentos caíssem dentro do rio, né? As outras três estão corretas. Então, para marcar aqui, a gente vai marcar a incorreta, que é o plantio de árvores, tá? E finalizamos assim a correção das provas de ciência. Lembrando que nós temos questões repetidas nas duas provas, tá? Que o conteúdo é o mesmo. Foram modificadas poucas questões, tá bom? Caso ainda tenham dúvidas sobre as correções, eu vou estar respondendo por e-mail, tá? Se não concordar com alguma questão em correção, ou se sentiu falta de alguma questão, entre em contato que eu estarei à disposição, tá bom? Então, façam a correção direitinho. Se tiverem qualquer dúvida em qualquer questão, entre em contato comigo, que eu esclareço para vocês, tá bom? Então, até a próxima.